Ele passou. Bom dia! Você já ouviu falar de jornalismo literário? Já soube algo sobre o novo jornalismo, ou New Journalism, que tanto se falava na década de 60 e 70 nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil com o termo jornalismo literário? Esse é o canal Força Educação e hoje eu vou te explicar exatamente o que significam esses termos e como esses termos têm influenciado as matérias que hoje nós acompanhamos na Folha de São Paulo, no Estadão, Jornal Globo, Portal G1, Portal UOL, Portal Terra e, mais especificamente, no caso do Drauzio Varela e do detento, cujo o nome social é Suzy, que foi veiculado no Fantástico da última semana. Bem, vamos lá. New Journalism ou jornalismo literário. Esse termo ganhou o mundo com uma obra de Truman Capote, ou simplesmente a obra A Sangue Frio, que contava a história de um assassinato brutal de uma família no interior de uma cidade de Denver, nos Estados Unidos, um interior bem interior, em Holcomb. Nessa cidade, uma família que contava com 4 integrantes, pai, mãe, 2 filhos adolescentes, uma menina e um rapaz, foi brutalmente assassinada por 2 homens, Perry e Dick. Os assassinos cometeram esse crime impelidos por um sentimento egoístico e de cunho psicopático. Mas a história ganhou feições literárias, daí o nome jornalismo literário, porque um escritor bastante famoso, que era articulista da revista New Yorker, decidiu cobrir essa matéria. Qual o diferencial desse jornalista e escritor? Ele queria unir as duas coisas, Truman Capote. E ele queria fazer isso porque ele queria não simplesmente se deter no fato, mas ele queria montar uma história por detrás do fato. Ele queria identificar as pessoas que estavam presentes nesse assassinato. E criou uma história incrível, um dos clássicos da literatura do século XX, A Sangue Frio. Nessa história é contado com minúcias, tanto o assassinato quanto a pessoa dos assassinos e dos próprios mortos. Aqui no Brasil, a gente revê essa história todos os dias. Quando você acessa o portal UOL, você vê várias personagens criadas pela mídia, alguns ex-BBBs, alguns articulistas, alguns até jornalistas, que não se prendem mais a informar, mas criam histórias. Do mesmo modo que Drauzio Varela fez com a trans Suzy. Parece que não importa mais informar os fatos. Há uma necessidade muito grande de prender a atenção dos espectadores, dos leitores e torná-los cativos. Foi assim também que a jornalista do Estadão manteve contato com o Hans River, que foi aquele rapaz que foi dar o depoimento na CPMI da fake news, e disse que ela teria se insinuado para obter informações especiais. E depois o jornal Folha de São Paulo passou a negar, e a própria Associação Brasileira de Jornalismo e Imprensa também passou a condenar a atitude dele. O que se percebe? As pessoas, os profissionais dessa área, estão perdendo cada vez mais credibilidade, principalmente pela ascensão das mídias digitais, onde através do WhatsApp você pode se informar sobre várias coisas. E ninguém mais detém uma verdade absoluta. E aí eu vou para outra obra de literatura clássica do século XX, 1984, que foi escrita em 1949. George Orwell, indiano, radicado britânico, na época em que a Índia pertencia ao Império Britânico, escreveu uma história sobre um mundo distópico, onde não existia uma verdade, mas era justamente o encobrimento da verdade que era a maior verdade.
E nesse mundo distópico, o que importava era que existia o governo de um partido único que iria impor sobre as pessoas aquilo que elas poderiam acreditar. E caso elas passassem a duvidar dessa verdade absoluta do Estado, essas pessoas passariam por um tipo de lobotomia, em que todas as crenças, todas as devoções e credos, fé verdadeiramente da pessoa, seriam postos à prova, numa tentativa de justamente levar a pessoa a desacreditar de si mesma. Uma espécie de realidade duplicada. E hoje isso acontece todos os dias. Quero reafirmar aqui que a atitude do presidente Bolsonaro, totalmente condenável, quando ele afirmou que a jornalista, né, do Folha, a senhora Campos, quis dar o furo num sentido ambíguo, com conotação sexual. Mas acredito também, da mesma forma que é dito a sangue frio de Truman Capote, que o Truman Capote teve algum tipo de enlace afetuoso, subreptício, com o criminoso Perry, porque ele diz na própria obra que se identificava com a história deste assassino, confesso, da família Gutter. A jornalista também. Hoje a gente vive um mundo de aparências em que vale quase tudo para você se destacar. E quanto menos nós somos capazes de ler, menos ainda somos capazes de interpretar essas coisas. Essas verdades escondidas. E nada melhor do que uma história romantizada para esconder tudo. E tornar tudo uma própria negação do que você vê e do que você acredita. Tal qual acontece no livro 1984, de George Orwell. Um mundo distópico. É o que nós estamos vivendo hoje. Você não sabe no que acreditar. Na mensagem WhatsApp, mas como se quando eu leio no Facebook diz justamente o contrário? Então eu vou ver na página do UOL, mas lá também há um encobrimento da verdade. Então eu vou confirmar no portal G1, do Grupo Globo, o maior grupo de jornalismo do Brasil, mas lá também encobre outra coisa, revela uma coisa e encobre outra. Então eu vou confirmar na televisão, aí você vai passar pela mesma coisa como aconteceu no Jornal Fantástico, na revista eletrônica Fantástico, em que o ex-médico, e eu reafirmo, por quê? Porque o ex-médico Drauzio Varela, hoje jornalista, hoje escritor Drauzio Varela, não faz mais nenhuma cirurgia e também não faz mais atendimentos médicos. Ele viaja o Brasil inteiro e até fora do Brasil dando palestras, escrevendo livros e falando com pessoas ou fazendo matérias jornalísticas. Mas ele não atende mais, ele não clinica mais como médico. E isso acontece por uma própria debilidade da saúde dele, ele enfrentou problemas cardíacos e até mesmo um CA. Não estou aqui para julgá-lo, mas estou aqui para dizer que o que ele fez com a personagem Suzy, que levou pessoas, até mesmo crianças, a escrever cartas de apoio, é totalmente preocupante. Porque nós estamos numa sociedade que oblitera, esconde o fato mais importante. O motivo real porque pessoas são encarceradas e são presas e são decretadas penas punitivas. Porque as penas são punitivas. O Estado exerce o seu poder de polícia ao deter um cidadão que cometeu crimes e levá-lo a julgamento justo. No caso dessa personagem Suzy, desse trans, ele cometeu um crime bárbaro contra uma criança, não somente violou seu corpo, mas o matou asfixiado, colocou na porta da casa e até ligou para a polícia, junto com a mãe. E depois vem a público dizer que sente falta de um abraço. Eu não duvido que ele sinta falta do abraço, claro. E também como membro da OAB, como advogado, que milita na seara criminalista, compreendo que as prisões são deveras pesadas no Brasil. Mas também concordo com aqueles que dizem que a penitenciária não é um clube de lazer, pois
Muitos que lá estão cometeram crimes terríveis. E nós precisamos, antes de nos solidarizar com quem comete crimes, nos solidarizar com as vítimas. E eu me solidarizo nesse caso, tanto com a criança como com a família. E lamento muito por esse jornalismo que falseia, que esconde e que não tem para mim nenhuma credibilidade. E eu espero que o Brasil inteiro não dê credibilidade a matérias como essa, que contam uma história tão bonita, que esconde o fato principal, a razão dele estar lá. Se você gostou, compartilhe, deixa o like. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o canal Força Educação.